Amém? Glória. Escola Bíblia é obediente. Eu venho falar que você tem. Amém? Então vamos ler. O título diz: o juízo de Deus contra os chefes do povo. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 2. Então me levantou o Espírito e me levou à porta oriental da casa do Senhor, que olha para o oriente, e eis que estavam à entrada da porta 25 homens, e no meio deles vi Azanias, filho de Azur, e a Pelatias, filho de Benaia, príncipe do povo. E disse-me: filho do homem, estes são os homens que pensam na perversidade e dão ímpio conselho nessa cidade. Amém, irmãos? Os irmãos podem se sentar. Vamos falar sobre Ezequiel. Quem era Ezequiel? Ezequiel foi um profeta e um sacerdote. Ele foi chamado para profetizar durante o exílio do povo judeu na Babilônia. Eu, estudando, vi uma coisa interessante de Ezequiel. Ele fundou uma escola de profeta. Ele foi chamado por Deus como profeta para alertar e reprovar e chamar a casa de Jerusalém ao arrependimento. Irmãos, quando eu comecei a meditar nessa palavra, a palavra já foi confrontando comigo mesmo. Porque o que fala sobre Ezequiel? Ezequiel que é um profeta. Quem quer ser profeta? Quem quer ser profeta? Dentro da casa do Senhor. Ele foi chamado para profetizar no meio do exílio. O que é exílio? É cativo. Povo em cativo. Quem quer sair da sua zona de conforto e lá fora proclamar o Evangelho de Deus? Uma coisa interessante também sobre a vida de Ezequiel é que ele abriu escola de profetas. Porque se eu olho para um irmão e vejo um irmão prudente na presença do Senhor, é normal que aquele que está lá fora fale assim: quando eu aceitar Jesus, eu quero ser igual a Isaac. Quando eu aceitar Jesus, eu quero ser igual a Érica. Nisso, a sua vida já está sendo um exemplo para outras vidas. E ali, lá na frente, já pode ser um ministro, uma levita, um profeta na casa do Senhor. Outra coisa, ele foi chamado por Deus como profeta para alertar. Muitas das vezes o Senhor ele nos tem chamado para fazer algo dentro da casa do Senhor e eu não quero fazer. Eu coloco todos os impedimentos para fazer as coisas do Senhor. Não faço. Mas Ezequiel estava ali pronto para obedecer a ordem do Senhor. Que nós possamos fazer a vontade do Pai. Em Ezequiel 11, irmãos, eu escrevi aqui uma pequena introdução e eu vou ler e vou falar um pouco do que eu escrevi, um pouco das minhas palavras vivas assim. Em Ezequiel 11, vemos a continuação do tema do julgamento e restauração, com Deus punindo os líderes iníquos de Jerusalém e prometendo remanescentes restaurados. Nesse capítulo, nós vemos que Deus ele pune
aquele que tem que fazer a vontade de Deus e não faz a sua, ele pune. Este capítulo é repleto de imagens fortes e mensagens e revelações impactando, ostenando a glória e a misericórdia de Deus em ação. Nesse capítulo, nós vemos que Deus, ele vai punir Jerusalém. Mas também tem uma grande coisa que vem dizer aqui nessa introdução. Ele vem restaurar os remanescentes. Cadê os remanescentes? Cadê os remanescentes aqui da casa de Deus? Será que aqui tem remanescentes para fazer a vontade do Senhor? Aqueles remanescentes que vem a tudo e é fiel ao Senhor. Aqueles remanescentes que vem a tudo e não vai retroceder. Ele não vai voltar atrás. Ele vai prosseguir a noite, fazer aquilo que o Senhor tem determinado para você. Cadê os remanescentes? Aqui Deus revela a Ezequiel quem são os príncipes responsáveis de tramar o mal em Israel. E Deus conhece e sabe o seu nome, sabe quem é. Irmãos, isso é muito forte. Eu, quando estava lendo isso, eu falei assim, Senhor, misericórdia. Porque aqui está falando para mim e para você que Deus conhece. Deus sabe o que você está fazendo, o que cada um de nós está fazendo. Muitas das vezes a gente pensa que o Senhor não está vendo. Ah, o Senhor está vendo. A mesma coisa foi com esse povo aqui. Ele pensou que Deus não estava vendo. Mas o Senhor, ele sabe quem é. Ele conhece, ele sabe tudo. Não há ninguém que trame algo contra alguém, contra alguma pessoa, ou cidade, ou nação, que Deus não nos veja. Deus pega, irmãos. Deus pega. Não adianta ninguém tramar nada contra ninguém, contra a terra do Senhor que está na presença, que o Senhor ele não vai revelar. Ele vai revelar. Assim como ele fez com Ezequiel, ele vai revelar. Ele revelou Ezequiel. Mostrou Ezequiel os príncipes, os 25, e no meio dos 25 tinha esses dois aqui, né? Que ressaltou a Bíblia para exemplo de nós. E o Senhor ele vai revelar. Nada fique impuro. Pode acontecer de Deus revelar a irmãozinha e a irmãozinha não querer falar. Mas Deus revela. Amém, igreja? Amém. Que não seja visto, não tem ninguém que não seja visto pelo Senhor nosso Deus. Nem eu. Nem o André, nem o Anderson, nem a igreja. Não tem ninguém. Não passa batido. Ah, vou fazer isso assim, assim, porque o Senhor não está vendo. O Senhor vê. O Senhor vê. O Senhor sabe. Eu posso fazer escondido, mas o meu Deus vê. Meu Deus revela. Irmãos, e mais cedo ou mais tarde a punição vem para a minha vida, vem para a sua vida. Isso aqui é despertamento para o céu e para a igreja. Não faça, não brinque com Deus, brinque com qualquer um. Com Deus não. Com Deus não. Aí, já continuando aqui, devemos orar a Deus que Ele frustre os planos do inimigo e que Ele estabeleça a sua vontade aqui na terra quanto no céu. Nós temos, irmãos,
de tirar momentos das nossas vidas para dobrarmos os nossos joelhos e pedir a Deus, Senhor Cruz, aniquila todo demônio que vem tentando tramar contra a minha vida, contra a tua igreja. Nós temos que pedir, nós temos que falar, amém, igreja? O nosso Deus, Ele fala, se é uma hora, se é uma busca, a Selma quer, a igreja quer. Muitas das vezes a gente não quer, irmãos. E o Senhor, Ele é tão bondoso, tão milagroso, tão amoroso, que Ele vai nos despertando. Antes da punição do Senhor, Ele vai, irmãos, Ele usa para nos despertar. E aqui está dizendo ainda que Ele julgará a cada um segundo as suas obras e segundo o seu juízo iminente. Chegará aquele grande dia que você vai ter que se apresentar, Marcos, para o Senhor. E Ele vai falar, Marcos, o que tu tens feito? O que você tem feito? E eu, irmãos, vou ter que falar, Senhor, eu tentei. E aí, irmãos, o que será da minha vida e da sua vida se nós não nos colocarmos na prudência que o Senhor quer? Ainda que nós continuamos nesse capítulo 11 e vamos explorar as principais mensagens do capítulo 11 e como podemos aplicá-la na nossa vida hoje. Esse capítulo, irmãos, quando eu estava lendo, eu falei assim, é muito forte. É muito forte esse capítulo. E eu pude tirar para a minha vida. Espero que os irmãos também tirem para a vida de vocês. Mas quem pode ler o versículo 2? A igreja está com a Bíblia aberta? 11, 2. Então, eu fiz uma mensagem aqui que fala do capítulo 11, versículo que vai até o 12. Na primeira parte, nós vemos a conspiração dos líderes de Jerusalém e diz assim: o Senhor Deus revela a Ezequiel a conspiração dos líderes de Jerusalém para enganar o povo e a encorajá-los a construir casas, ignorando a iminente invasão babilônica. Ou seja, o conselho dos líderes era contrário à revelação de Deus. Tipo assim, o Senhor mandou eles fazer algo, eles faz totalmente ao contrário daquilo que o Senhor mandou. É diferente nos dias de hoje? Não. Muitas das vezes o Senhor manda você e eu fazer algo. Ah, não, isso é muito forte. Não quero nem entrar nesse mérito, tá bom? Deixa do jeito que tá. Ah, tá bom. E não é por aí, irmãos. Não é por aí. Deus, Ele quer que eu e você obedeça. Obedeça à vontade dEle. Porque o que sempre vai prevalecer na minha vida e na sua vida é a vontade de Deus. Porque depois não adianta ninguém fazer pequeno por cento. Porque o Senhor, irmãos, Ele nos ama. Ele nos ama. E esse amor é tão grande que Ele fala para nós nos arrepender. Arrependa, Selma. Arrependa, Fabiana. Arrependa. Por que arrependa? Porque a vida do Senhor
eu tenho que falar a verdade. Ainda que oh, Jesus. Aleluia. Vamos para a segunda parte. Por que esses homens fizeram isso, irmãos? Porque o coração deles estava endurecido e cada um seguia seu próprio conselho. Só o seu próprio conselho. Isso não acontece nos dias de hoje. Nós não vemos isso aí. Nós vemos. Amém, igreja? Deus promete, na segunda parte, Deus promete punir os líderes de Jerusalém pela sua falsidade e traição. Porque Deus é um Deus santo e zela pela sua santidade. Quem profana a sua casa, seu templo, seu nome, a sua palavra, não ficará sem punição. Não. Vai ficar, Dinho, sem punição? Não vai. De uma forma ou outra, vai chegar a punição. Eu posso. Tem o meu filho ali. É como Deus para conosco. É o meu filho. Estou vendo ele fazendo uma atitude errada. Eu tenho que deixar? Vai fazer. É assim, igreja? Você como pai e como mãe, você vai falar, não, filho, não é assim. Não é desse jeito. O Senhor te quer assim. Aí, se Ele quiser fazer a vontade dEle, é com Ele e Deus. Mas você falou, você explicou, porque muitas das vezes estão confundindo o certo com o errado, irmão. A Bíblia fala na relata o que é certo e o que é errado. Eu sei o que é certo, mas muitas das vezes eu falo que o certo é o errado é o certo. E Deus, Ele não quer isso para a minha vida e para a sua vida. Tem alguém se espelhando em mim e em você, igreja? Tem alguém? Aleluia. O que esse texto nos ensina nos dias de hoje? Não devemos confiar de maneira nenhuma em líderes corruptos que nos ensinem coragem a ignorar a verdade, a realidade, que nos cerca sobre o pecado causado em nossas vidas. O pecado diante desse mundo. Eu estou ministrando aqui para a igreja. Mas a igreja, ela tem que ir lá em Ezequiel 11, ver se o que eu estou falando aqui está dentro do versículo 11, do capítulo 11. Por quê, irmãos? Porque muitas das vezes vem ministros falar nada com nada, pé com tinha, céu, porque não medita. Tem que meditar, tem que ler a palavra. Eu louvo a Deus porque o Anderson falou comigo. Irmão, eu fui essa palavra 3 vezes. Mas você, a Selminha, não quer ler. Quer não. É melhor um filme da sessão da tarde, um filme na Netflix, é melhor. Mas quando você vai palestrar, você vai ler, o Senhor fala contigo. O Senhor ministra em seu coração. Você fica cheio do Senhor. Mas precisa ler, amados. Precisa ler. Eu falo com uma pessoa aqui dentro, eu falo assim, lê. Lê porque o Senhor quer te usar. Mas será que o Senhor só quer usar ela? O Senhor não quer usar a Bia? O Senhor não quer usar a Alessandra? Sabe, usa o que o Senhor te deu, amados. E você tem que exercer, porque naquele dia que o Senhor vai cobrar. O André Líder, o Senhor vai cobrar dele. O André Líder, o Senhor vai cobrar dele. A Céu é o filho do jovem, o Senhor vai cobrar. E aquela, o Senhor vai cobrar.
também, que não se acovarda diante dos discípulos. E aqui ainda nos diz que é muito importante que nós tenhamos estudado o que está ministrando sobre a nossa vida e sobretudo o fundamento dessa mensagem. A nossa geração, a nossa, ela gosta muito do teu ego anunciado. Não, está tudo bem, continua assim. Não tem problema não, pode cantar, pode participar, pode não, amados. Pode não ser perigoso. Pode ir para o inferno. E a gente não pode ir para o inferno você ficar de qualquer maneira. Falando com a minha filha, não é assim. Tem que ser assim. O Senhor vai dando livramento, Ele vai falando, acontece uma coisinha aqui. Não é por acaso. Tudo tem propósito. Tudo na nossa vida de cristão tem propósito. E mesmo assim, irmãos, a gente ainda confia com Deus. E a gente ignora muitas das vezes a vontade do nosso Senhor. Isso é muito perigoso, porque nós temos que ouvir a verdade. Nós temos que ouvir a verdade. É a verdade que liberta, é a verdade que salva, é a verdade que vai levar você para o céu. Não adianta eu, durante a semana, estar fazendo um monte de coisa errada e chegar aqui, não é, irmãos. Não é, irmãos. É muito séria a presença do Senhor. É muito sério com Deus. E Ele quer que nós obedecemos. Porque quando só ouvimos o que queremos, não evoluímos e nem crescemos espiritualmente. Eu acredito que o Anderson, eu também, a gente já foi jovem, a gente fazia fazia muita coisa. Aí chegava o irmão e falava assim, não é assim, não é assim, não é assim, não é assim. Porque as irmãs de antigamente, não é igual as irmãs de hoje, que muitas vezes veem, falam e tal. Não, irmão, elas chamavam, só faltava, foi do meu tempo. Elas chamavam a atenção da gente de uma tal forma que a gente parava e refletia. E muitas das vezes você via até aquela que não estava querendo aquele e se libera por falta de obediência. Por falta de obediência. Não é ação, não é obediência ao nome do Senhor. Porque o nome do Senhor só está aqui, vendo aqui. Mas Deus, Ele vê tudo. Então, eu e você temos que crescer espiritualmente. Temos que crescer espiritualmente. Segundo a vontade de Deus, Ele se revela em toda a sua palavra. E não é possível na minha vida e na sua vida que o Espírito Santo de Deus, a qual você tem um relacionamento, Ele venha dizer para você, você está certo. Isso aí que você está fazendo está certo. Não é possível, irmãos. O Espírito Santo do Senhor, Ele fala. Ele fala. Ele fala comigo e com você. Está errado. Por mais que aquela vozinha do outro lado fica assim, faz. Você faz. O outro agora fica assim, faz não. Não faz não. Não é por aí. Isso acontece muito nas nossas vidas. Só uma pessoa
pastor foi o único que andou, brilhou e não teve erros. E mesmo assim, o escritor em Hebreus, a igreja pode abrir, alguém pode abrir Hebreus, capítulo 5, versículo 8 e 9. O nosso Deus foi o único. E é Ele que nós devemos procurar seguir. É Ele que nós devemos procurar falar da vida de Jesus. Falar do amor de Jesus. Amém? Pode ler? 5, 8 e 9. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Aleluia. Embora sendo filho, irmãos, ele obedeceu. O Senhor, Deus, criou o caminho para ele. Ele poderia negar, mas ele não negou. E por que você está negando a vontade de Deus? Por que você está negando aquilo que o Senhor ele tem falado, irmãos? Eu tenho certeza que o Senhor ele tem falado aos corações. Por que você está negando? O nosso Deus, ele obedeceu. Por que eu e você não queremos obedecer? Ou seja, quando você e eu só ouvimos ministros e ministras que apagam o nosso ego, não deixamos de crescer e conhecer a vontade do Senhor. Nós deixamos de crescer espiritualmente, crescer materialmente. Eu já falei aqui na frente que o Marcelo, ele falou assim: se nós obedecermos lá atrás, quando somos jovens, quando chega a minha idade, 50, a gente só desfruta de gozo, de paz, de bênçãos do Senhor. Aí, você não obedece e quer desfrutar. Tem como? Não tem como. Eu sei que a palavra é forte, irmãos. Eu sei que a palavra confronta. Eu sei que é difícil dar glória para o Senhor. Eu sei. Porque a palavra ela confronta com a gente, não é assim, Anderson? A gente para e fala assim, eu não estou fazendo. Verdadeiramente eu não estou fazendo a tua vontade. Verdadeiramente eu não estou obedecendo da forma que o Senhor quer. Mas eu ainda assim, eu falei assim, obrigada. Obrigada por me despertar. Obrigada, Senhor. E era exatamente isso que os líderes de Jerusalém estavam fazendo. Os sacerdotes e pastores da época estavam fazendo nos dias de juízo de Deus o que eles queriam. E o juízo estava prestes a cair sobre eles. Despertamento. Ezequiel 11. Despertamento para nossas vidas. Eu fiz isso, Marcelo. Tá bom, senta ali, toma ceia, continua do jeito que está, e glória a Deus e aleluia, irmãos. Não é assim, é muito forte. É muito forte. A presença do Senhor, a caminhada nos caminhos do Senhor, não é de qualquer maneira. Eu e você, lendo a palavra, por mais que eu fale, Marcos, lendo, está tudo certo, continua. Vocês lendo a palavra, conhecendo o Evangelho, vocês vão falar não. Não, eu não vou fazer, porque eu conheço a palavra. Vou ficar, vou fazer, vou esperar, porque conhece a palavra. Por isso que Deus manda que nós leamos a palavra, para não sermos enganados. Porque estamos vivendo
a mesma Selma lá, porque o meu Deus, ele está vendo. E a punição dele vai vir. Se eu estou fazendo, não vai vir para você não. Se eu estou fazendo, a punição vai vir para mim. Agora, se você está fazendo as coisas erradas diante do Senhor, a punição vai vir para você. Não vai vir para mim. Cada um vai dar conta das suas obras. Examina o homem a si mesmo. Não fique examinando o irmão, não, irmãos. Misericórdia. Misericórdia. Examine-se a si mesmo. Eu sei onde eu estou errando. Eu sei. Então, se eu sei, irmãos, vocês também sabem. Eu ouvi uma mensagem essa semana, a pessoa falando assim: não bota textinho, status, querendo falar sobre o outro, sobre a outra, não, do que ele fez. Por exemplo, eu magoo o Anderson, meu irmão, e fico lá botando status, falo por palavras e fico lá, irmãos, não faça isso não. Porque a pessoa sabe o que fez de errado. Sabe? Então, o que eu entendo é o que o Senhor quer de mim e de você, é que eu e você se arrependam. Ainda há tempo de nós nos arrependermos. Ainda. Irmãos, a vida do meu Deus e do seu Deus está muito próxima. Muito próxima. Ainda nesse capítulo, tinha dois príncipes. No meio dos 25 líderes. É um nome meio... Esses homens eram importantes. Zanias e Pelagias. Eles faziam parte da elite de Deus. Tipo assim, príncipes. Ou seja, esses homens estavam dando maus conselhos. Sendo sacerdotes. E eu pergunto para a igreja, pode fazer isso? Não. Qual é a função do sacerdote? É orientar. Com amor, é orientar. Se algo você está errada, você conserta, não é por esse caminho, não é assim, faz assim, que o Senhor vai te levar para o céu. O sacerdote estava fazendo totalmente ao contrário daquilo que Deus tinha determinado para eles. Ainda aqui eu coloquei assim: Deus vê tudo, hein? Ou Deus vê tudo. Aleluia! A igreja entendeu? Deus vê tudo. Deus está vendo. E Deus manda dizer que Ele está vendo. Ele está vendo. Aleluia. Então aqui também vi, estava falando de mortes. Esse capítulo aqui está falando de mortes físicas, que é a morte de Benaías, né? E temos que ter cuidado. Vou entrar nessa pauta. Ter cuidado com as palavras. Porque as palavras matam. Mata o irmão. Aí eu faço uma pergunta. Você nunca matou um irmão com palavras? Palavra mata. Palavra mata, irmão, irmã, vizinhos. Oh, Jesus, aleluia! Palavras matam. E aí, eu pergunto, será que você nunca jogou ninguém no inferno por causa de uma palavra? Seu amigo,
palavra significa juízo de Deus. E Deus está falando que virá com juízo. O grande problema desses homens é que seguiam seus próprios padrões. E o povo e eles se conformavam com os padrões. Deixa eu continuar cimento. Desse jeito tá bom. Vamos empurrando. Vai ser empurrado do céu para fora. Não vai, irmãos. Não vai. A palavra, ela é simples para nossas vidas. Sim, sim. Não. O que passa disso é procedência maligna. Então é certo, errado, a gente confundir. Né? No versículo 13, o Benaías morreu. Aí Ezequiel ficou com temor. Meu Deus, vai matar todo mundo? E aí o que Ezequiel fez? Ele foi orar. Foi orar ao Senhor com medo. E ele perguntou ao Senhor: vai matar todo mundo, Senhor? Senhor, não vai matar? Quando ele viu que Beniel, obviamente, difícil, morreu. Aí eu ri pra caramba. Eu falei assim: melhor não perguntar, não. Porque se você pergunta, o Senhor vai falar assim: por causa disso que você fez, por causa disso que você fez, por causa disso, vai falar tudinho que você fez. Então é melhor não perguntar. Fala assim: pra quê? Aí o Senhor vai falar para você se consertar, é para você se colocar no servo prudente, é para todo servo do Senhor falar bem. Como fazer esses soldados prudentes? Você, em nome de Jesus, eu não sei nada da mão fazer. Eu não quero nada da mão fazer porque eu amo meu Deus e quero estar na glória. Aleluia! Servo prudente. E aí? Era melhor eu não ter perguntado, né? Era melhor Ezequiel não ter perguntado. Oh, meu Deus. Quantas vezes, irmãos, nós falamos por quê pro Senhor? O Senhor fecha a porta, o Senhor fala: por que, Senhor? Ah, não, irmão. Não vai não, porque por quê? Tá, irmão? Aí no 13:21, duas coisas que eu vou te dizer aqui. O Senhor Deus manda a Ezequiel que é um remanescente fiel, mesmo em meio ao exílio. Nós lemos isso no capítulo 9, aqui atrás, com relação à marca na testa. O Senhor ordenou que um dos 7 anjos que chegassem a Jerusalém, um deles marcasse na testa daqueles que eram remanescentes fiéis, que permaneciam fiel mesmo ao meio de tanta corrupção. Vamos lá. Tinha aquele povo ali, todo mundo fazendo o que queria, suas próprias vontades, mas havia um remanescente. Havia ali um fiel, havia ali um prudente. E esse que é fiel, é prudente, o Senhor ele guarda. Pode acontecer tudo em volta, mas aquele remanescente fiel, o Senhor guarda. O Senhor lhe protege, o Senhor lhe livra. Por quê? Porque em meio a tudo, ele vai permanecer fiel. Ai, não pisou pelo mar numa água, você não fez nada. É assim, irmãos. O povo de Deus hoje é assim. Mas não gritou mais alto. A irmã Selma está pregando aqui. Ah, você me gritou, a irmã Selma pregou. O povo não quer que a macia. Fala assim, continua, irmão, eu quero que eu e você vá para o inferno.
fugir daqui porque o diabo é astuto, né, irmãos? O diabo é astuto. O diabo é quem quer levar você para a terra. O Senhor Deus quer que você vá para o céu. Ele não quer que ninguém se perca. Ele não quer que ninguém morra sem salvação. E nisso, Deus promete restaurar. E quando o Senhor ele fala que ele ia restaurar, em meio a isso tudo, ele é fiel para cumprir. Já teve algo na sua vida, antes? 5 minutos. Já teve algo na sua vida que o Senhor prometeu que ele não cumpriu? Se ainda não cumpriu, fique na posição. Fique na posição que o Senhor vai cumprir. Porque o nosso Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que ele te prometeu. Aí, vou correr. Em segundo lugar, Deus promete restaurar o remanescente, a sua terra, e purificá-la da sua idolatria. Que acontece isso posteriormente, que Deus promete isso a Neemias, Esdras, e também acontece por meio de Zorobabel. Ele prometeu o servo de Deus lá atrás, ele cumpriu lá atrás, não é diferente nos dias de hoje. Ele vai cumprir. Meu Deus cumpriu. Meu Deus cumpriu o que te prometeu. E Ele vai cumprir hoje. Ainda continuando o que eu aprendo aqui. Mesmo quando nos encontramos em momentos difíceis, Ele nos guiará a voltar a Ele, se nós estivermos nele. Para Ele, porque Ele é bondoso. Se tivermos com o coração sincero, nosso Deus é um Deus bondoso, que Ele faz com que a selva e qualquer um volte a Ele. Bom frisar que o arrependimento não conserta todas as coisas no mesmo instante. O que eu quero dizer aqui, irmãos? Que da mesma forma que foi com Davi, ele fez algo de errado, o Senhor perdoou. Mas teve as suas consequências. O Senhor perdoa. Dependendo daquilo que eu e você fez, o Senhor perdoa. Mas tem consequências. Tem consequências. Deus é poderoso também para transformar as coisas ruins em coisas boas para nós. Mas há um detalhe muito importante. Precisamos perseverar, nos humilhar, buscar a face de Deus, para que Ele faça o que Ele quer na nossa vida. Se arrependeu, persevere, continue buscando, não pare, não retroceda, não fique de qualquer maneira, não fique com o Deus Todo-Poderoso. Ele transforma, Ele quer buscar uma igreja amada. Hoje é dia de salvação. E o Senhor quer salvar. Ele quer salvar pela alma que está cativa lá fora. Aleluia! Oh, aleluia! A mesma coisa aconteceu em Jerusalém. Ela foi restaurada, a igreja. Mas demorou um bom tempo até que ela voltasse a viver os dias que o Senhor estivesse presente em seu meio. Porque precisa de arrependimento sincero. Não é arrependimento de qualquer maneira. Não é arrependimento que hoje eu estou pedindo arrependimento e amanhã eu estou fazendo as mesmas coisas.
23, ela vai, versículo 23, nos fala que agora, judeus, parte de Jerusalém, deixando em Jerusalém de uma vez por todas, deixando sem bênção, sem ministério, porque o Senhor se retirou de Jerusalém. Nossas vidas, quando a gente está vivendo de qualquer maneira, o Senhor se retira. Ele deixa você fazer o que você quer. Ele não impede. O Senhor é educado. Quem não é educado é quem, tio? Satanás. Satanás não. Ele pega e fala assim: esse é meu cavalo, é assim que ele fala? E trata como cavalo. O Senhor me fala: filhos, vem pra mim, faça a minha vontade. E aí, essa glória de Deus em Jerusalém, um dia voltará. Quando? Pergunta quando, céu? Pergunta, igreja, quando? Quando o Senhor voltar, essa glória voltará. O que eu penso é que nós devemos estar aqui na presença do Espírito Santo em nossas vidas. O que importa é a vontade de Deus. Ele não quer saber o começo, o meio, ele quer saber de hoje em diante, daqui pra frente. Hoje você está sendo despertado. Hoje você está sendo despertado. Então, a partir de hoje é que vai voltar, gente. E aqui eu termino essa palavra do Senhor. Nós precisamos fazer a vontade. Com pausa, compartilhe o bom combate e perseverar para guardar a fé. O que importa é como completamos a nossa carreira. Muito obrigada, Deus. Não é como paramos. É como você vai chegar até o fim. E o Espírito Santo, irmãos, faz mais alto. Porque eu quero ver um povo restaurado, um povo cheio de Deus, que transmita Deus. Não é fácil que o Tio possa fazer isso todo mundo. Até a hora. Passa essa missão, porque só assim você vai ver, irmãos. Só assim você vai buscar a presença do Senhor. O que importa é você fazer a vontade